Oi, gente, eu vou responder em vídeo a pergunta que me fizeram nos stories, porque não é uma história puxa muito a outra e não ia ter como eu fazer várias histórias, ia ficar picado, não ia ficar bom. Enfim, que me perguntaram, que eu citei, porque eu escapei da morte mais de uma vez e eu falei muito sobre o estado de gratidão que eu tenho hoje pela vida. E, cara, eu vou resumir, vou tentar resumir. Uma das situações, dirigindo, alcoolizada, escapei da morte mais de uma vez, muito doida, retardada, era mais jovem, muito destemida, e enfim, com carro, em pista. Eu morei em Jardinópolis, morei em Dumont, morei em outras cidades também, da região, morei fora, enfim, e eu escapei várias vezes, por responsabilidade de quem? Minha. Detalhe, sempre somos responsáveis por aquilo que fazemos. Não vem com aquela onda assim, ah, mas aquele carro entrou na minha frente. Não, cara, você estava bêbado, você está fora do seu controle, ou você estava naquele caminho, a responsa é sua. Claro que há fatos inusitados que a gente às vezes não tem controle, mas cara, 100%, vamos colocar aí, 100% é responsabilidade nossa de tudo. E eu vou aproveitar esse vídeo para falar de responsabilidade. Por quê? Além desse fato, eu fui casada, todo mundo aí já sabe que eu sou viúva, faz 8 anos que eu sou viúva. E eu escapei da morte das mãos de uma pessoa que eu amava, que estava ao meu lado. Porém, uma pessoa difícil, era dependente químico, enfim. Imagina você acordar de madrugada com as mãos no pescoço, sem ar, do lado do cara que dorme com você. Eu passei por isso, cara, além de várias ameaças, várias situações horrorosas, tinha medo até de sair na rua, quando eu decidi terminar um relacionamento, que não valia mais a pena, e que eu insisti muito, por sinal, porque eu sempre acreditava que eu podia ajudar, que eu podia mudar aquela pessoa, que aquela pessoa ia mudar com o tempo, que aquilo ia passar, e não, cara, isso não existe. A gente tem que parar de tentar se moldar pra se enquadrar, eu sempre falo isso pra quem passa comigo, pra se encaixar na vida da outra pessoa. Tipo assim, dá um exemplo besta. Eu escuto música, eu não escuto música sertaneja, mas eu tenho algumas musiquinhas que a gente escuta, fica de hit e tal, mas não é o som que eu gosto de ouvir. Imagina que você passa a ouvir música sertaneja no último volume, sendo que você quer dormir, descansar, porque você cuida da casa inteira, da criança. Por quê? Porque você quer agradar, aceitar e entrar no mundo daquela pessoa, porque ele ama sertanejo. Ou ela, sei lá. Cara, isso é a pior roubada. Isso é falta de amor próprio. Querer se encaixar na vida de outra pessoa, deixando de viver a tua verdade. Eu gostava o quê? Do MPB, do rock, de outras coisas. E eu não colocava nem meu som pra ouvir, porque eu queria me enquadrar ali, na vida daquela pessoa. A gente cria fantasias, cria castelinhos aí, achando que essa é a história pra viver. Cara, mas a história pra viver é a sua, é a nossa. Quando eu descobri isso, a vida ficou leve. Só que demorou, tomei muita pancada, porque antes desse relacionamento também, que acabou numa tragédia, e por sinal, gente, eu vou falar pra vocês, não tenho problema nenhum de comentar isso, até porque a responsabilidade é minha, eu demorei anos pra entender que a responsa é minha. Eu perdi carro, eu perdi casa, eu perdi apartamento, eu perdi minha dignidade praticamente. Eu não tinha amor próprio, e eu achava que eu amava, que era aquilo ali, era um achar. Cara, não dá nem pra explicar, a gente não consegue explicar isso quando a gente tá dentro, né, da situação. Mas eu precisei entender e ver o que era viver a minha verdade. Enfim, eu passei várias situações difíceis, várias situações complicadas, acreditando que eu tava fazendo bem pro outro, mas eu não tava fazendo bem. Porque nesse caso, um exemplo, que eu fiquei à beira da morte mais de uma vez, por isso que eu falo muito de gratidão, porque eu agradeço só por estar viva. E agradeço por ter experienciado tudo isso e várias outras situações que não cabe falar que teve coisa por caralho. Antes disso também teve outros relacionamentos que foram todos frustrantes. Mas por quê? Vamos lá. O que eu fazia da minha vida? Eu saí de casa muito nova. Teve mais uma experiência também. Quando eu saí de casa muito nova, eu fiquei em riponga, fui viajar por aí, escapei de facada de hippie muito doido dentro de barraca. Por quê? Tirar que tô com pernilonga aqui na Bia. Por quê, cara? Porque eu tava apta a viver aquilo. Eu tava apta, eu tava escolhendo. Então a gente faz as escolhas erradas e depois fala, nossa, fulano me machucou, nossa, ciclano, nossa, meu marido, eu não sei o quê. Cara, você que tá escolhendo isso. E aí essas situações se repetem, você arruma mais pessoas com o mesmo perfil. Por quê? Porque você continua fazendo escolhas erradas, você continua no movimento errado. Como eu ia falar, eu saí de casa muito nova, e o que acontece? O que eu fazia?
Eu tava pra rua, eu sempre bebia, metia o louco. O que eu atraía, mesmo não querendo, né, indiretamente? Eu atraía pessoas com o mesmo perfil, que faziam aquilo que eu fazia. E tinham pessoas mais destrambelhadas do que eu. Então o que dava? Sempre dava merda. Até no final da minha vida, 8 anos atrás, deu a maior merda de todas, que foi um suicídio. Entendeu? Acabou da pior maneira possível. E, enfim, o resumo desse vídeo, cara, é pra poder te falar que amor próprio é o sentimento mais lindo, mais digno que você pode ter por si mesmo, cara. Isso não é egoísmo, porque cada um tem suas histórias, tem suas missões nessa vida, tem suas escolhas, somos seres individuais, apesar de estarmos todos conectados. Por isso que a gente tem que olhar para as pessoas num todo, com compaixão, com amor. Eu teria duas escolhas, vou tentar resumir isso aí também. Ficar no mimimi, que eu já fiquei no mimimi, tipo, nossa, aquele cara me fudeu, minha história acabou drástica, não sei o quê, ele era um maluco, eu lutei, não me deu valor. Não, cara, eu não me dei valor. E eu tenho, assim, total respeito por essas pessoas que passaram na minha história, porque elas eram de um jeito, eu me condicionava, eu tava aceitando aquilo. Então não jogue nas pessoas as suas frustrações, esperando que elas vão responder do jeito que você quer. Cada um tem um jeito de amar, cada um tem um jeito de ser. E se o relacionamento não tá bom, você tem que dar o up e fazer suas escolhas. E não pôr culpa no outro. Você é responsável. É difícil as pessoas entenderem isso. É muito difícil. Mas quando você entende, a vida muda completamente. Isso gera liberdade emocional. Porque você entende que tudo é com você, não é com o outro. O outro é uma troca harmônica que a gente tem no universo, mas a gente não é responsável pelas escolhas do outro, a gente não tem que tentar se moldar para se encaixar na vida de ninguém. Temos gostos diferentes e isso tem que ser aceito pela sociedade. Então, assim, eu tenho um super carinho, respeito, a alma do meu marido, espero que seja num bom lugar, independente de tudo que rolou. Ele tinha problemas com dependência química, não sei se já falei no começo do vídeo, foi muito difícil, precisava de um tratamento maior que não era eu que ia curar ele. Eram outras situações, mas eu fiquei ali insistindo, achando que aquilo ali ia resolver, que eu ia resolver todo o problema. E acabou que eu coloquei minha vida em risco mais de uma vez. E eu tenho total respeito pela alma dele, total respeito por tudo que vivemos, independente do que aconteceu. E todos os seres que passaram na minha vida, eu encontrei a liberdade, porque eles são seres individuais. E quem é responsável? Eu sou responsável. E sempre fui. Então eu poderia muito bem jogar culpa em todo mundo. Todo mundo me fudeu. Tem gente que eu conto a minha história e fica com pena de mim, coisa que eu não tenho pena de mim. Foi foda na época? Claro que foi. Tem N situações que não dá nem pra falar aqui. Quem me conhece, algumas pessoas sabem. Mas, cara, é aprendizado do caralho. Então fica a dica. Fica uma dica aí pra você ser autorresponsável, pra você cuidar da sua vida. Porque tudo que acontece com você é responsabilidade sua. E ser responsável é maravilhoso. Que geralmente é o que as pessoas não querem. A gente quer liberdade, mas não quer a responsabilidade. Então seja responsável por você. Que esse vídeo sirva de alerta, sirva de, sei lá, sirva pra alguma coisa. Porque eu acho que eu tenho essa missão de compartilhar isso, porque as pessoas vivem muito no mimimi de muita situação. E cara, não precisa ter mimimi, não é pra ter mimimi. Quando você entende que você é o dono da porra toda, e tá tudo aqui. Então treina sua mente, cuida de você e segue o baile, vamos que vamos. Beijo pra você.